Bom, olá a todos. Eu vou dar início à leitura, então, da minha fala, devido ao curto tempo que a gente tem aqui para fazer essa apresentação. Beach House, série que estrelou na Netflix em 2019, se passa nos anos finais do século XVIII, em meio ao conflito de poder pelo controle territorial e econômico da Índia entre britânicos e franceses. O personagem central é o inglês John Beauchamp, militar reformado e ex-funcionário da Companhia Inglesa das Índias Orientais, que acaba de chegar à sua nova e magnífica casa em Delhi, determinado a ganhar a vida como um comerciante independente. Ainda que John Beauchamp seja apresentado como um herói que, em vários diálogos ao longo da série, diz ser contrário à dominação britânica e cujas atitudes são de respeito em relação aos nativos e aos seus hábitos e costumes, fato é que Beach House reforça e banaliza uma série de clichês e preconceitos sobre a Índia e os indianos. É particularmente reveladora, nesse sentido, a relação entre a família Beauchamp e os seus servos nativos. Na série, os brancos europeus são heróicos e civilizados, enquanto os nativos são mostrados como simplórios e servis, destituídos de vida interior, complexidade ou camadas além desse desempenho. Beach House, assim como as obras orientalistas do 800 que lhe serviram de inspiração para a reconstituição de indumentárias, hábitos e cenários, a exemplo da imagem apresentada, é caracterizada por um discurso ficcional por meio do qual a cultura ocidental, ao representar o Oriente como não civilizado, sensual e perigoso, reitera a distinção inalienável entre a superioridade ocidental e a inferioridade oriental. Como postulou Edward Said no seu famoso livro Orientalismo, de 1978, o propósito desse modo de representação é justificar o domínio europeu dessas culturas na esfera política e econômica, seja no século XIX ou no século XXI, nós poderíamos acrescentar. Nossa hipótese é de que a série, ao retomar a estética orientalista, enaltece a ideologia imperialista e colonial, ofuscando e mascarando, sobre a rubrica de entretenimento, a opressão e o racismo. São 12 os nossos propósitos principais ao analisar a série Beach House. Por um lado, demonstrar ao leitor como o imaginário construído sobre o Oriente no século XIX, mais especificamente sobre a Índia, por meio da arte, se encontra até hoje presente, contribuindo na construção de nossas percepções sobre esse território. Por outro, é evidenciar que essa perpetuação imagética não é inocente, uma vez que propaga a ideologia colonial, que, longe de estar ultrapassada, se encontra revigorada na contemporaneidade por políticos e seus seguidores, que, na defesa de uma pretensa melhoria econômica da nação, dão passe livre ao racismo e ao discurso de ódio. Na sequência, abordaremos um estereótipo bastante presente em Beach House, e que vigorou e ainda vigora sobre os indianos, a incapacidade inata. Tal suposta característica ajudou a explicar, no século XIX, a necessidade de intervenção estrangeira a nível governamental na Índia, colocada em prática por meio do Raj britânico, uma vez que os indianos eram compreendidos como incapazes de se autogovernar. A escritora Swapna Banerjee, em seu livro de 2004, que trata da relação colonizadores e colonizados em Bengala, na Índia, faz notar que o estereótipo do indiano como um ser inferior física e mentalmente, submisso, preguiçoso e servil, pode ser visto claramente no modo como os britânicos e seus servos nativos foram representados na arte. Aos ingleses coube o papel de mestre dos indianos, que por sua vez foram representados como felizes e satisfeitos por terem a figura de um amo a quem obedecer e servir. Pinturas do século XVIII e XIX que representam casas europeias na Índia não são abundantes. Somente a elite colonial podia se dar a esse prestigioso e caro luxo. E as que existem retratam, de forma encenada, a vida colonial, na qual exóticos elementos indianos e símbolos de distinção britânica se misturam. Uma das telas mais famosas do período é essa que eu apresento a vocês,
o retrato do grupo de Sir Elijah e Lady Impey, do pintor alemão Johann Zoffany. O Johann Zoffany, durante a sua estadia na Índia, realizou encomendas para essa elite colonial britânica. A família de colonizadores, destacada à esquerda da tela, desfruta de uma apresentação musical de uma trupe indiana. Seu principal representante, Elijah Impey, que foi um juiz da Suprema Corte em Fort William, na Índia, é retratado batendo palmas para o seu filho enquanto ele dança ao som da música. No primeiro plano, à esquerda, está Lady Impey sentada em uma cadeira com outro de seus filhos. Zoffany criou em sua pintura 2 grupos que, embora dividam o mesmo espaço, não se misturam ou interagem. Uma perfeita representação das relações mestre-servo no período colonial. O casal e seus filhos não trocam olhares com os indianos. Lady Impey e o pequeno dançarino miram o espectador, enquanto Lord Impey e seu filho mais velho estão concentrados na dança. Os olhares britânicos se desviam de seus súditos indianos, ignorando mesmo o mais novo dos Impey, o bebê, que está no colo de uma aia nativa. A família Impey, assim, embora desfrute dos hábitos e costumes indianos, não se deixa corromper. O distanciamento social, cultural e racial é demarcado pela posição que os 2 grupos ocupam na tela, bem como pelos gestos, expressões faciais, vestimentas e cor da pele. As relações entre ingleses e seus servos indianos é um dos temas centrais de Beecham House. Ao longo dos seus 6 capítulos, em diferentes momentos, o foco recai sobre o modo como a mãe de John, uma senhora já idosa, e sua acompanhante, Violet Woodhouse, recém-chegadas da Inglaterra, lidam com situações diversas do cotidiano em uma casa servida por indianos. Ambas possuem dificuldades de se adaptar aos hábitos e costumes locais, que sempre são taxados por elas como sujos e atrasados em comparação aos europeus. Há uma passagem, em particular, no 3º episódio da série, que em muito remete à disposição de distanciamento adotada pelo Zoffany para retratar a família Impey e seus serviçais. Trata-se do Anaprashan, do bebê Augusto, filho do John Beecham, com uma princesa indiana. A cerimônia, que marca o início da alimentação sólida na vida do bebê, é realizada no átrio da residência, como vocês podem observar, reunindo a família inglesa de John, a princesa Chandrika, tia do bebê Augusto, e vários serviçais da casa. Chandrika, que segura Augusto no colo, os servos e o religioso hindu, responsável por conduzir a cerimônia, estão à esquerda, sentados no chão sobre um tapete colorido. A mãe de John e sua acompanhante Violet não se juntam ao grupo, preferindo ficar apartadas, sentadas em suas cadeiras, observando de cima a cena. A sobriedade da roupa das 2 inglesas, que usam vestidos de tom monocromático, com mangas compridas e sem decotes, contrasta fortemente com as sensuais vestimentas das indianas, que usam saris de cores alegres e vibrantes e diminutas blusas choli. O diálogo da cena, marcado pelo preconceito, reforça o distanciamento entre colonizadores e colonizados. Durante a cerimônia, a testa do bebê Augusto é marcado com cinza, a tilak, o que causa indignação à velha senhora inglesa, avó do bebê. Eu faço, então, uma pequena leitura do diálogo travado. Diz a senhora Beecham: o bebê Augusto parecia muito elegante, até que aquele religioso hindu colocou aquela mancha em seu rosto. Vou pedir a Chandrika para removê-la. Ao que a Violet Woodhouse responde: eu imploro, senhora Beecham, já que John disse que devemos nos estabelecer aqui, precisamos respeitar os costumes locais. A senhora Beecham, então, faz a sua tréplica aqui. Devemos garantir que o bebê Augusto entenda o caminho cristão. A conversa é escutada pela princesa Chandrika, que responde a elas. A tilak é para evitar uma olhada. Ao que a senhora Beecham responde com bastante arrogância: bah, isso parece não ser nada além de superstição. Fim do diálogo travado.
A passagem representa de modo contrastante e dicotômico as inglesas e os nativos. De um lado, a civilização, do outro, a barbárie e a crendice. De um lado, a castidade e a sobriedade, do outro, a sensualidade e o exotismo. Bom, ainda que Beach House tenha sido vista em todo o mundo, a série é uma produção britânica, tendo surgido em um contexto bastante específico, o Brexit, abreviação de British Exit, período que abarca o início dos debates sobre a saída do Reino Unido da União Europeia em 2015 até a sua retirada definitiva no ano de 2020, então bastante recente. Se o profundo apego ao império marcou a cultura britânica em vários graus, pelo menos desde o século XVIII, ele encontrou um novo ímpeto entre os apoiadores do Brexit, para os quais a herança colonial é motivo de orgulho. Bom, a título de conclusões finais, podemos argumentar que esse desejo melancólico do Brexit por um passado glorioso, né, o passado imperial britânico, deu origem a um terreno fértil para produções como Beach House, que retratam os indianos sendo continuamente desumanizados e inferiorizados. John Day, no artigo Brexit, a nova paisagem da ficção britânica de 2017, publicado no Financial Times, traça uma crítica à criação de mitos populistas no Reino Unido por meio de uma ampla gama de produções culturais, filmes, séries, romances, peças teatrais, que moldam a memória coletiva sobre o Império e propagam as ideologias residuais do imperialismo. O colunista Stuart Jeffries, em seu texto Visões da Índia, de 2017, para o The Guardian, identifica o mesmo fenômeno e traça algumas reflexões sobre como o cinema e a TV britânica romantizam a vida durante o Raj. Jeffries questiona, eu cito, por que a Grã-Bretanha não pode retratar seu relacionamento conturbado com a Índia sem se prender a uma fantasia do passado? O que é realmente a Índia? Fim da citação. Jeffries conclui que tais produções mostram uma, e eu cito, Índia que existe apenas na TV britânica, uma Índia vista pelos olhos do observador europeu pós-colonial, uma projeção de fantasias ocidentais. A percepção de Jeffries não remete ao que Eduardo Said escreveu em Orientalismo sobre as representações paternalistas do Ocidente sobre o Oriente. Diz o Said, né, eu cito, o europeu, cuja sensibilidade passeia pelo Oriente, é um observador, nunca envolvido, sempre distanciado. Fim da citação. Ainda que Day e Jeffries não relacionem a criação de mitos populistas e a romantização do Raj ao orientalismo, né, do século XIX, fica muito claro, após a análise empreendida no decorrer do nosso estudo, que produção de filmes como Vitória e Abdul e O Palácio do Vice-Rei, não sei se muito conhecidos aqui no Brasil, ambos de 2017, e séries como Indian Summers e Beach House, respectivamente de 2016 e 2019, romantizam as relações da Grã-Bretanha com as suas ex-colônias, de modo a justificar, por meio de imagens e discursos, o domínio cultural, político e econômico exercido pelos colonizadores. Reformulando um dos famosos postulados de Said, a Índia colonial é uma invenção britânica, que vem reiteradamente sendo construída por meio de imagens, relatos e histórias desde meados do século XVIII. O orientalismo da era Brexit, tal qual o orientalismo oitocentista, oferece uma versão higienizada do Império Britânico ao se isentar de denunciar os excessos exploradores do colonialismo na Índia. Beach House, deste modo, é uma fantasia imperial que, sob a rubrica de entretenimento, mascara o saudosismo de um passado colonial marcado pela opressão, pela exploração, pela brutalidade e pelo racismo. Eu termino, então, aqui a minha fala.